Hoje eu começo esse episódio da série Os 12 Princípios da Permacultura com uma pergunta. O que é praga para você? Se você responde aí lagarta, lesma, cochonilha, pulgão, aí eu te pergunto, isso tudo não existe dentro de uma floresta? E por que eles não devoram a floresta inteira? Porque ela tem um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele foi conseguido ao longo de muitas respostas que o próprio processo de evolução foi retornando, desenvolvendo toda a vida que a gente tem hoje e o equilíbrio que os ecossistemas mostram. Com essa reflexão eu começo o princípio de hoje, que é o 4, aplique autorregulação e aceite feedback. Feedback é uma palavra que significa uma resposta, uma retroalimentação que um meio nos dá através das nossas ações. Como a partir de uma ação a gente pode obter uma resposta negativa ou positiva que vai fazer com que a gente continue aquela ação ou que a gente pare para entender o que está acontecendo a partir de um feedback negativo e que a gente possa então aprimorar a nossa ação a partir dessa resposta. O princípio de hoje é representado pelo planeta Terra, que é um dos organismos vivos mais autorreguladores que existem, porque está aí provando há milhões e milhões de anos que consegue manter muita vida e abundância no planeta Terra a partir de todas as ações que foram sendo construídas e executadas, de todas as espécies vegetais e animais e todas as conexões que foram se estabelecendo entre si para que sobrevivessem, para que algumas espécies fossem eliminadas e outras permanecessem no meio e que conseguissem então ser abundante e alimentar e garantir sobrevivência. Então, quando a gente chama alguma coisa de praga, isso significa que elas podem ser um indicador de algo que está errado no meio e que a partir dessa observação negativa, desse feedback, desse retorno negativo, a gente pode então fazer melhorias nesse espaço. Então, esse princípio traz uma reflexão para você, depois de observar e interagir, depois de captar e armazenar energia, depois de obter um rendimento. Começou, por exemplo, uma produção aí, mas de repente teve um problema com fungo ou algum animal começou a se proliferar mais do que o normal. Não encare isso como algo que vai dar errado ou que deu errado. Olha para isso como uma possibilidade de aprimoramento, para que você consiga enxergar esse problema como uma solução. Porque só a partir desse problema a gente vai então conseguir observar esse sistema e como as nossas ações a partir dali podem melhorar e garantir uma maior produção aí para você na sua casa. Por exemplo, antigamente as sociedades pré-industriais de baixo gasto energético, como elas estavam muito mais integradas na natureza, elas sabiam o quanto que elas retiravam daquele sistema, o quanto que era suficiente para alimentar todos de uma forma mais igualitária. Mas hoje, infelizmente, como a gente vive dentro da nossa casa, não faz mais parte desses processos. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai no mercado e compra algo, a gente não questiona muito como que é essa produção. A gente não sabe exatamente mensurar qual é o nosso impacto mediante a esse consumo. Por isso que aquela pergunta, o que você alimenta quando você se alimenta, é importante. Toda vez que a gente consumir algo, a gente tentar entender de onde vem aquela produção. Será que aquilo está explorando alguma área, destruindo floresta? Então é importante também a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Isso é uma ação política muito importante. Comer é um ato político, assim como tudo que a gente faz é um ato político. Então, na permacultura, a gente diz que o próprio problema é a solução. Porque quando aparece algum desequilíbrio ali no meio onde você está inserido, a partir desse desequilíbrio a gente tem a possibilidade de melhorar, de ir aprimorando com essas respostas que o meio nos dá, e aí assim a gente pode ir aprendendo. O aquecimento global, por exemplo, é um feedback negativo. A partir das nossas ações, a gente está tendo uma resposta que é o aquecimento da Terra. E aí, o que a gente faz com isso agora? O meio natural, o ecossistema, trabalharia de alguma forma para que essa melhoria fosse feita. Mas a nossa sociedade, será que está fazendo alguma coisa para melhorar esse sistema? A gente deveria observar essa situação, essa resposta do planeta e então agir de uma outra forma. Qual é o impacto da nossa vida moderna, dessa vida baseada em exploração, em produção, em consumo
e como que é a resposta que a gente está dando a toda essa crise que está vindo em nossa direção. Então, aprender com o equilíbrio do planeta, com o equilíbrio dos ecossistemas, como que eles se autorregulam, é muito importante e é o que esse princípio diz pra gente. O que a gente pode aprender com nossos erros? Isso é responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal, ela nos leva à autossuficiência. E quanto mais a gente pratica essa autossuficiência, mais a gente também se torna independente desses sistemas que são tão destrutivos, que exploram tanto o meio que a gente vive e também as pessoas. O próprio problema sendo a solução é, por exemplo, quando você tem uma infestação de lesmas, que significa que o espaço está muito úmido ou fungos começam a aparecer. Então, eles são os indicativos. Eles são a solução, porque a partir da gente observar isso, a gente vai poder melhorar todo um sistema, adicionando matéria mais seca, por exemplo, entendendo como está o controle biológico daquele lugar. Então é a gente poder aproveitar uma resposta que o meio te dá para que a gente aprimore então. Quando a gente se empodera nesse processo de fortalecimento da nossa própria autonomia, a gente consegue então garantir mais vida e mais abundância, em comunhão com todos os seres. Espero então que qualquer problema que você esteja tendo, você possa olhar como uma possibilidade de solucionar e de aprimorar todos os âmbitos da sua vida. Qual que é a resposta que você está dando para um feedback negativo aí na sua casa? Semana que vem eu volto então com o 5º princípio. Acompanhe a gente aqui, se inscreva no canal, habilite as notificações, que semana que vem a gente tem mais um vídeo aqui. Espero que do lado externo, mais uma vez na horta, para a gente estar no ar livre e mostrar mais biodiversidade para vocês. Até semana que vem!